Semana de Copa do Brasil. Vai começar a terceira fase da segunda competição mais importante do futebol brasileiro. A terceira fase que vai contar com outras equipes que vieram de outras competições, como por exemplo da Libertadores da América. E nesta rodada eu vou trazer a informação de um duelo de uma equipe que está vindo para a Copa do Brasil via Libertadores. Estou falando do São Paulo, campeão da Copa do Brasil em 2023, que vai fazer a sua estreia na edição de 2025 em busca do bicampeonato. E no vídeo de hoje eu vou trazer todas as informações deste duelo, as prováveis escalações, os desfalques, aonde você vai poder acompanhar este jogo. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, rumo aos 1000 inscritos. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom, pessoal, São Paulo e Náutico jogam nesta terça-feira pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo está marcado para começar às 9h30 da noite no estádio do Morumbis. No seu último jogo, a equipe do São Paulo encarou o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, jogando lá no Castelão, e o jogo terminou empatado em 1-1. Já a equipe do Náutico, no seu último jogo, encarou a equipe do CSA pelo Brasileirão da Série C, jogando fora de casa, e o Náutico foi derrotado pelo placar de 2-1. O histórico deste confronto ao todo são 22 jogos entre São Paulo e Náutico, com 14 vitórias do São Paulo, 4 vitórias do Náutico, além de 4 empates. O último confronto entre as duas equipes foi pelo Campeonato Brasileiro de 2013, jogando no Morumbis, e o São Paulo venceu pelo placar de 3-0. As escalações das duas equipes, as prováveis escalações das duas equipes, começando evidentemente pelo dono da casa, a equipe do São Paulo, que deve ir com os mesmos desfalques dos últimos jogos. Ou seja, o Luiz Zubeldia não vai poder contar com os jogadores Arboleda, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Lucas e Oscar, além do Caleri. O Caleri aí que muito provavelmente vai ser desfalque aí até o fim da temporada, já que ele sofreu uma lesão de LCA, então ele deve ficar fora do restante da temporada. Já com relação aos outros jogadores, havia a expectativa de que o Lucas pudesse retornar para esse jogo contra o Náutico, mas ao que tudo indica, o São Paulo irá preservá-lo aí por achar, né, que ainda não está 100%, então o Lucas aí deve ser ausência, assim como o Oscar, outro jogador aí, outro grande jogador do São Paulo que também está lesionado por problema no posterior, além do zagueiro Arboleda, né, que está aí desfalcando o São Paulo aí nos últimos jogos. A informação oficial que a gente tem é que ele está com uma sobrecarga por causa do acúmulo aí de jogos, mas o Arboleda aí já está alguns jogos aí que não participa, tem aí a dúvida se é realmente uma sobrecarga ou algo mais sério. Sendo assim, o São Paulo deve ir a campo com Rafael no gol, Cedric, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, Lucas Ferreira, André Silva e Ferreirinha. Repetindo a provável escalação da equipe do São Paulo, tem Rafael no gol, Cedric, Juan, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, Lucas Ferreira, André Silva e Ferreirinha. O técnico é o Luiz Zubeldia.
Já a equipe do Náutico, a provável escalação da equipe do Náutico, que vai com algumas dúvidas para o jogo, né? Uma vez que o jogador João Maestro e Igor Pereira saíram machucados da partida contra o CSA, por isso eles são dúvidas para este duelo da Copa do Brasil contra o São Paulo. Então a provável escalação da equipe do Náutico tem Muriel no gol, Marcos Ítalo, Ryan, Carlinhos e Luiz Paulo, Marco Antônio, Auremir e Patrick Alan, na frente Vinícius, Kelvin e Pedro Sérgio. Repetindo a provável escalação da equipe do Náutico, tem Muriel no gol, Marcos Ítalo, Ryan, Carlinhos e Luiz Paulo, Marco Antônio, Auremir e Patrick Alan, na frente Vinícius, Kelvin e Paulo Sérgio. O técnico é o Hélio dos Anjos. A arbitragem para este confronto vai ficar por conta do senhor Sávio Pereira Sampaio. Os assistentes são a Leila Nayara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade. No VAR vai ficar por conta do senhor Elmo Alves Rezende Cunha. A transmissão de São Paulo e Náutico vai ficar por conta do Pay-Per-View e do Premier. Bom, pessoal, como vocês, sabem muito bem, o São Paulo é sim o favorito para este confronto, são jogos de ida e volta na terceira fase, como eu falei lá no início do vídeo, essa terceira fase vai estrear as equipes que vieram de outras competições, no caso do São Paulo pela Libertadores, tem time que veio por ser campeão da Série B, que no caso foi o Santos, time que foi campeão da Copa Verde, equipe que foi a melhor colocada no Campeonato Brasileiro fora da zona de classificação para Libertadores, que foi, no caso, se eu não me engano, se não me falha a memória, o Cruzeiro. Então, assim, evidentemente que o São Paulo é o favorito para este confronto, vai receber um bom público no Morumbi, e o São Paulo aí que vem de bons resultados aí nos últimos jogos, Venceu a primeira no Campeonato Brasileiro num clássico contra o Santos, venceu pela Libertadores fora de casa a equipe do Libertad, lá no Paraguai. O Libertad, que até então estava 100% de aproveitamento do seu grupo, era o líder isolado, e o São Paulo foi lá mesmo com todas essas baixas, o São Paulo foi e venceu o Libertad, tomou a liderança do grupo D, empatou fora de casa com a equipe do Ceará, Muitos aí podem ver esse resultado como um péssimo resultado, mas por causa desse monte de desfalque aí que o São Paulo tem, pode se considerar que foi sim um bom resultado, até porque o São Paulo foi com um time misto lá para o Ceará. Então o São Paulo aí tem tudo para fazer esse primeiro jogo muito bem e sair com o resultado para o jogo de volta. Mas futebol é futebol, é 11 contra 11, futebol é a arte do impossível, Quem que não sabe disso, A gente tem aí N exemplos aí de lances impossíveis, de resultados impossíveis que aconteceram dentro do futebol, então tudo pode acontecer. Um empate para o Náutico não estaria de péssimo resultado, já que vai encarar o São Paulo, o time que foi campeão da Copa do Brasil pela primeira vez recentemente, está disputando a Libertadores, então é um clube com uma camisa pesada, gigantesca, então um empate para o Náutico não seria um péssimo resultado. Até mesmo perder ali por 1-0 também acredito que não seja aí um péssimo resultado, já que para o Náutico, para o jogo da volta, precisaria apenas devolver esse 1-0 para forçar a disputa das penalidades máximas. Enfim, vamos ver aí o que vai acontecer neste grande jogo entre São Paulo e Náutico pela Copa do Brasil. Enfim, essa é a minha opinião, quero saber a sua opinião, torcedor, torcedora, qual é o seu palpite para este jogo?
Escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal do futebol. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!